Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou te falar as minhas impressões do Galaxy Watch 3 após 4 meses de uso contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu praticamente não tirei meu relógio do braço, só obviamente para tomar banho e para carregar. Então eu vou te fazer mais uma análise do que eu gostei, do que eu não gostei, sempre levando em consideração todos os pontos fortes e os pontos fracos, beleza? Então se você está pensando em comprar seu Galaxy Watch 3, assiste esse vídeo, porque ele vai com certeza te ajudar a tomar a melhor decisão. Se você quiser uma análise mais completa, eu já fiz a análise tanto do Galaxy Watch 3 quanto do Galaxy Watch Active 2 e fiz a comparação entre os dois relógios. Eu vou deixar todos os 3 links aqui nesse vídeo para você ver também se quiser. Nesse vídeo de hoje, eu não vou me ater tanto às características técnicas do Galaxy Watch 3. Eu vou te falar o que eu uso mais, o que eu gosto mais nele, o que eu não gosto, e vou te falar sobre a funcionalidade, a usabilidade dele e o dia a dia. Porque às vezes a gente compra um eletrônico achando que a gente vai utilizar tudo que tem nele e na grande realidade a gente usa, sei lá, 3, 4, 5 funções principais. Então eu vou te dar a minha visão do que realmente para mim é útil no Galaxy Watch 3 e funções que para mim não fazem tanto sentido assim, que com certeza vai te ajudar também quando você for comprar o seu. Se você estiver pensando em comprar seu smartwatch da Samsung, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links com os preços atualizados para você dar uma olhada, beleza? Se você gosta do meu conteúdo, quer me dar uma força, se inscreve no canal, já dá uma curtida nesse vídeo aqui para me ajudar a continuar crescendo, beleza? Vamos então à análise detalhada do Galaxy Watch 3. Primeiro ponto, durabilidade, design e construção do relógio. Na minha primeira análise que eu fiz, eu já tinha dito que o Galaxy Watch 3 aparenta ser um relógio muito robusto e bem construído, e eu mantenho a minha opinião. Com 4 meses de uso, o relógio ainda está perfeito, intacto, sem problemas. A caixa dele em aço inoxidável está muito de boa ainda, então assim, zero a reclamar em relação à durabilidade e à construção do relógio. A pulseira, como vocês podem ver, eu troquei a que vem nele, que é de couro, por uma pulseira de silicone, principalmente para ajudar no quesito esportes, que a de silicone é mais indicada para você fazer esportes, né? A de couro acaba pegando um cheiro ruim, então eu só fiz essa troca e eu tô gostando muito da pulseira de silicone. Inclusive eu fiz também um vídeo mostrando diversas opções de pulseiras para o Galaxy Watch 3, que eu também vou deixar aqui o link para se você quiser ver. Eu já molhei, já tomei alguns banhos de piscina com o Galaxy Watch 3, com e sem o modo natação ativado, e zero problemas até agora, nunca entrou água, nunca deu nenhum tipo de problema nesse sentido, tá? Eu não faço natação diariamente com ele, mas eu entrei sim dentro da piscina algumas vezes, dei algumas nadadas, assim, coisa rápida, e até agora zero problemas. Segundo ponto, conexão com o smartphone. Eu mantenho o que eu disse no primeiro vídeo, a conexão com o smartphone ela é boa e ela é estável. O meu smartphone é um Samsung Galaxy S20 Plus e a conexão é excelente. Obviamente eu só perco a conexão se eu sair de perto do celular com o relógio para uma distância muito grande, que aí o Bluetooth obviamente vai desconectar. Mas tirando esse caso, ele nunca tem problema de cair nem nada do tipo. Terceiro ponto, coroa ou bezel físico. Um dos grandes diferenciais do Galaxy Watch 3 é a presença dessa coroa ou bezel físico, né? Como você prefira chamar, que é essa possibilidade de você ir girando aqui e passando as funções. Inclusive, isso aqui foi um dos pontos que me fez escolher ele ao invés do Galaxy Watch Active 2. E após 4 meses de uso dessa coroa, desse bezel físico, eu te falo que realmente ele ajuda demais. Essa chavezinha, essa coroa seletora, ela te ajuda a atender ou recusar ligações, a dispensar alarme, a você mexer nas funções dele quando está na piscina, que é difícil você ficar usando touchscreen, e ajuda também em diversas outras funções. Praticamente tudo que você tem de função no relógio, você consegue fazer girando. Então, na minha opinião, essa coroazinha ou esse bezel, como você prefira chamar, ele é um tremendo quebra-galho nesse relógio e realmente eu vou ter muita dificuldade se eu partir para um smartwatch depois que não tenha essa coroa física. Próximo ponto, esportes. A minha experiência com esportes e com o Galaxy Watch 3 é de uso amador. Então, eu sou um esportista amador que faço uma atividade física moderada, em média, uma vez por dia durante 5 dias na semana. E o que eu mais usei com o Galaxy Watch 3 foi o treino em circuito fechado, que basicamente é se você for fazer academia, crossfit, alguma coisa do tipo.
e a corrida ao ar livre e corrida em esteira. Então, meu uso basicamente se resumiu a essas 3 funções. Eu testei algumas outras funções de esporte também, mas nada muito aprofundado. Para o meu uso, que é um uso amador, eu achei que o relógio mede muito bem batimentos cardíacos, distância, caloria, localização, esse tipo de coisa. Aí eu não vou saber te dizer se o GPS é milimetricamente preciso, se essa contagem das calorias é perfeita, esse tipo de coisa eu não vou saber te dizer porque eu sou um usuário básico, então eu não saberia te informar se ele realmente é perfeito nesse sentido. E aqui, inclusive, eu acho que vale uma ressalva. Se você for um esportista, né, de amador, já partindo para profissional, ou se você for um esportista amador sério, se você realmente passa muitas horas fazendo esporte, talvez seja melhor você pegar um relógio que seja mais focado em esportes, tipo Garmin ou outra marca desse tipo. Até porque você não vai conseguir passar muitas e muitas horas com o modo esporte dele ligado, porque vai usar muita bateria. Então você provavelmente não vai conseguir passar mais de 4 ou 5 horas utilizando ele no modo esporte. Então, a minha dica é, se realmente o teu foco para você utilizar um smartwatch é 100% esportivo, se você é um atleta ou amador, um atleta um pouco mais avançado, dá uma olhada em outras marcas que o foco delas é esporte, porque eu não acho que o Galaxy Watch, o foco dele seja 100% esportes. Apesar dele ser muito bom nos esportes, a meu ver, ele também é um smartwatch que é bom com notificações, que é bom com integração com celular, que é bom para outras coisas. Então eu vejo os smartwatches da Samsung mais focados no uso geral, né? No uso que não é tão específico assim. Então fica essa minha opinião. Se você é muito ligado realmente a esportes, eu não sei se o Galaxy Watch 3 vai ser a melhor opção para ti. O registro das minhas atividades físicas eu faço no Samsung Health, que é o app da própria Samsung. Então eu consigo ver as calorias que eu gastei, eu consigo ver o meu histórico de treinos, né, semanal, mensal, anual, eu consigo ver os meus batimentos cardíacos, atividades aeróbicas, anaeróbicas, enfim, todo esse detalhamento do treino você consegue ver nesse aplicativo da Samsung, ou se você usar um outro aplicativo também, tipo Strava, ele também consegue te mostrar. Então, para fechar, apesar de eu achar que o Galaxy Watch 3, né, até por ele vir com a pulseira de couro, ele tem um tom mais social, ele se sai muito bem sim nos esportes, tá? Eu já tive o Active 2 e tô com o Galaxy Watch 3, eu acho que os dois saem muito bem nos esportes. A única coisa que você vai ter que fazer é, obviamente, trocar a pulseira do Galaxy Watch 3 por uma pulseira de silicone para ficar perfeito. Próximo ponto, saúde e sensores. O Galaxy Watch 3 tem uma série de sensores, uma série de funções para ficar monitorando a tua saúde. Algumas eu uso relativamente muito e outras eu uso pouco ou eu nem uso. E é sobre isso que eu vou te falar agora. A medição de sono eu gosto. Por quê? Porque tudo que é automático no relógio, você não precisa inserir nada manualmente, é legal, porque você pode ver quando você quiser. E com o sono é assim, você não precisa configurar nada, basta você dormir que o relógio vai começar a medir. Então, apesar de eu não ficar diariamente olhando se eu dormi bem, se eu não dormi bem e tal, mas quando eu quero ver, eu vou lá e olho e ele marcou o meu sono durante os últimos dias, né? Então isso para mim é interessante, eu gosto dessa função e eu acho que é importante de vez em quando, eu particularmente vou lá e olho quanto eu tô dormindo, se eu tô dormindo pouco, se eu tô dormindo muito, se eu tô dormindo mal, se eu não tô. Então eu acho essa função legal, funciona bem, inclusive diz, né, se você tá em sono profundo, se não tá, esse tipo de coisa. O medidor de batimentos cardíacos funciona bem, eu uso mais ele, obviamente, quando eu tô fazendo exercícios, e eu noto que ele funciona, que ele mede direitinho, então quando você está fazendo uma carga mais intensa de exercícios, realmente o batimento sobe e o relógio consegue identificar isso bem, então eu não tenho problemas em relação ao BPM. O medidor de passos é legal para você saber se você está se movimentando bem. Como é uma coisa automática também, eu deixo ela ativada, então para mim é interessante saber quantos passos eu estou dando no dia e ele te ajuda a saber se você bateu a meta ou não. Se eu não me engano, a meta padrão é 6.000 passos ao dia, por questão de você se movimentar e tal, de ter saúde. Outra coisa também que eu acho interessante, que eu gosto, é a medição de movimento, que vem ativa por padrão, mas você pode desativar se você quiser, que é o seguinte, quando você está muito tempo sentado, o relógio te avisa, olha, tá na hora de se levantar. Aí você levanta, você se mexe assim, aí ele, ó, que legal, você fez um movimento. Então eu deixo isso ativo, por quê? Porque eu trabalho de home office. Então eu gosto de ser lembrado de tempos em tempos de me mexer. Isso para mim é importante, mas
talvez para o teu caso você queira desativar, né? Então eu acho que é uma função até interessante para quem está trabalhando muito tempo sentado ou quem está de home office, que é hoje o meu caso. Então essa função de movimentação, de te avisar quando você precisa se mexer, eu curto bastante. O Samsung Health também tem uma parte de alimentação, onde você pode colocar a sua dieta e ir controlando o que você está comendo no café da manhã, almoço e tal. Eu não uso essa parte porque eu não faço dieta, né? Assim, uma dieta restrita, e mesmo que eu fizesse a dieta, é uma função que você tem que inserir a sua dieta lá. Então, como eu te falei, no meu caso, tudo que eu tenho que mexer, que ficar inserindo, eu acabo não usando tanto. As coisas que são automáticas, você acaba utilizando mais porque você não tem trabalho nenhum. O relógio faz tudo por você. Que é o mesmo caso, por exemplo, da medição de quantos copos de água você bebe. Você pode ter essa medição no seu relógio, no smartwatch, mas você precisa lá e colocar quantos copos você precisa beber por dia. E quando você beber o copo d'água, você tem que ir lá e marcar que bebeu. Então, assim, o relógio não te lembra de beber água nem nada disso. Então, é mais uma função que para mim não faz diferença alguma. Porque, como eu te falei, como você tem que ir lá e colocar, aí você acaba esquecendo de fazer isso no dia a dia e é uma função que você talvez acabe nem utilizando. O medidor de estresse eu gosto, porque é mais uma medição que o Galaxy Watch 3 faz automaticamente, você não precisa ficar inserindo manualmente nada, então eu gosto de saber como é que está o nível do meu estresse, né? Então de vez em quando eu vou lá e olho isso. É uma função que você pode configurar se ele vai fazer automaticamente, se ele vai fazer de tempos em tempos, ou se você quer fazer só manualmente, eu deixo de tempos em tempos o relógio medir como é que está o meu nível de estresse. Então é uma função que, apesar de eu não usar direto, de eu não ficar olhando isso direto, eu gosto de saber que em algum momento eu posso ir lá ver como é que está o meu estresse. Oxímetro, nível de oxigênio no sangue. Eu particularmente só usei quando eu peguei Covid, porque essa função substitui aquele aparelhinho de dedo que você coloca assim para ver a oxigenação do seu sangue. Então eu usei umas 3, 4, 5 vezes no máximo, mas no dia a dia eu não fico usando muito o oxímetro. Por quê? Porque para você usar o oxímetro, você tem que vir aqui no relógio e colocar o seu dedo aqui e esperar um tempo até ele medir como é que está a oxigenação do seu sangue. Então não é uma coisa muito rápida e muito simples de fazer e tipo assim, se você está saudável, não tem por que você ficar medindo, fazendo oximetria todo dia. Então dificilmente eu utilizo isso no meu dia a dia, como eu falei, eu só utilizei quando eu estava com Covid para ficar medindo, né, ver como é que estava aí a oxigenação, é importante. Mas tirando isso, eu não faço a medição. E outro detalhe, algumas medições de oxigenação no sangue dão uns resultados meio esquisitos. Eu já fiz umas 2 medições que deu, sei lá, 50, 60. Que tipo assim, se fosse isso mesmo, eu estaria com meus pulmões altamente comprometidos. E aí depois eu vi que estava errado, né? Então, 2 vezes eu notei que deu uns valores meio esquisitos, mas no geral, na grande maioria das vezes que você faz a oximetria, ele funciona tranquilamente. ECG, eletrocardiograma, também é uma função que acabou de chegar no Galaxy Watch Active 2 e no Galaxy Watch 3. Eu nunca utilizei. Por quê? Porque você precisa ter um medidor de pressão externo, você precisa ter um aparelho físico de medição de pressão para poder você fazer um pareamento, né, com a pressão no seu relógio. Então, como eu não tenho um medidor de pressão externo, eu nunca nem consegui fazer o meu ECG no relógio, então eu nem sei te falar como é que funciona isso na prática. Próximo ponto, funções que eu mais uso no dia a dia. Isso aqui eu acho legal porque às vezes quando você compra um eletrônico, um smartwatch, seja lá o que for, você acha que você vai utilizar algumas funções e você acaba nunca utilizando. E tem outras coisas que você nem imagina que vai ser importante para ti que tu acaba usando todo dia. Então eu vou te falar o que eu gosto, o que eu uso direto no relógio e o que eu uso pouco ou quase nada. Primeiro ponto, uma função que é bestinha, mas é uma função que para mim eu uso muito. É o fato de quando o alarme toca no teu smartphone, ele também toca no teu relógio. E aí ele fica vibrando aqui e você, da cama, você pode pegar aqui e girar a coroa do teu Galaxy Watch 3 ou para dispensar o alarme ou para colocar naquele modo soneca. Então isso para mim quebra um galho danado porque eu não tenho que ficar procurando aqui o celular na cabeceira da cama, né, no criado mudo, para poder achar, para poder dispensar o alarme. Então eu uso isso demais, todo dia eu uso o relógio para dispensar alarme ou para colocar modo soneca. Outra função que para mim é extremamente legal e interessante e que é uma coisa simples é o fato de você conseguir monitorar as ligações pelo smartwatch. Então, por exemplo, eu que faço home office, às vezes eu deixo o meu smartphone no escritório e vou para a cozinha, por exemplo, fazer café. E aí, nesse momento, se alguém me ligar,
eu consigo do relógio, né, porque ele vai começar a vibrar e eu vou ver que alguém está me ligando, eu consigo do relógio saber se eu atendo a ligação ou se eu dispenso a ligação, e eu consigo monitorar, né, tipo, quem está me ligando? Sei lá, é spam ou é um telemarketing. Não, meu gerente está me ligando, um diretor está me ligando, um cliente está me ligando. Então, você consegue rapidamente ver aqui se é urgente, se não é, e não necessariamente o teu celular, o teu smartphone precisa estar próximo. Então, isso aí para mim é bem interessante para poder eu conseguir ter mais controle sobre essa questão de ligações. Sobre a função de atender a ligação e falar no próprio relógio, eu não uso, eu não acho muito legal. Ela funciona até, se você quiser quebrar um galho, mas eu gosto de ver a ligação que tá entrando, né? E aí, se eu quiser atender, eu vou lá onde está o celular, o smartphone e atendo por ele. Eu não gosto de usar a função ligação do próprio smartwatch, apesar de funcionar, e se você quiser você pode usar sem problema nenhum. Outro ponto que eu gosto muito do Galaxy Watch 3 é você poder escolher quais notificações quer receber no smartwatch, porque o que acontece? Se você ativar todas as notificações, você vai perder muito tempo olhando o seu smartwatch e você vai ficar muito distraído, porque vai ser o dia todinho o teu celular buzinando aqui no teu braço de coisa que você recebe. Então, você tem como fazer um ajuste fino do que você quer receber e do que não quer. Então, por exemplo, o que eu faço? Notificação de banco, eu quero receber. Se eu paguei alguma coisa no cartão, se eu paguei alguma coisa no débito, eu quero receber a notificação. Se eu paguei alguma coisa no Samsung Pay, eu quero receber a notificação. A notificação do aplicativo que eu uso para conversar com as pessoas do trabalho, eu quero receber. Mas, por exemplo, do WhatsApp, aí eu já desativo para não me distrair. Eu não quero receber notificação de Magalu, Americanas, de lojas, né, com promoções e tal, aí eu vou e desativo. Eu não quero receber notificação de Rappi, de iFood, de Uber Eats e tal, porque isso me distrai. Eu vou e desativo. Então, esse ajuste fino que você pode fazer, ele é super legal e você consegue deixar só o que é importante para você receber de notificações. Outra coisa que eu utilizo demais com o Galaxy Watch 3 é o Samsung Pay. Ele quebra muito galho, eu utilizo muito mesmo no dia a dia e vale ressaltar que o Samsung Pay do smartwatch ele é independente do Samsung Pay do celular. São dois aplicativos separados. Então, se você quiser sair só com o seu smartwatch, né, e quiser pagar no cartão, você pode pagar só encostando o seu relógio na maquininha. Você não precisa estar com o celular necessariamente próximo. Bateria, sem sombra de dúvidas, continua sendo o maior ponto fraco do Galaxy Watch 3 e eu repito isso, já tinha falado no primeiro vídeo e repito agora após 4 meses de uso. A bateria não é das melhores. Você vai carregar praticamente dia sim, dia não. Algumas pessoas conseguem no máximo 1 dia de bateria, eu ainda consigo 1 dia e meio, 2 dias, mas naturalmente você pode ter certeza que vai acontecer de um dia você vai colocar o seu relógio aqui para sair, ou então você vai olhar para o seu relógio na hora de fazer o exercício e vai ver 5%, 10%. Isso é triste, porque você sabe que na hora que você precisar utilizar o relógio, ele vai descarregar. Então, assim, você precisa ter muito cuidado, você precisa estar sempre alerta para estar carregando o seu relógio quando você está em casa ou quando você pode, para que quando você realmente precise dele no exercício ou quando você saia de casa, ele esteja à disposição. Então, assim, bateria realmente é muito complicado mesmo. Se tivesse uma bateria que durasse pelo menos uns 4, 5 dias, uma semana, seria perfeito esse relógio. Mas, mesmo assim, porém, todavia, entretanto, eu ainda consigo utilizar, né? É chato? De vez em quando é chato, mas ainda assim eu acho que dá para utilizar, é totalmente utilizável esse relógio, mesmo tendo essa questão da bateria que dura 1 dia e meio a 2 dias. Conclusão, após 4 meses de uso ininterruptos do Galaxy Watch 3, eu te falo que ele é uma excelente opção de smartwatch. Se você estiver pensando em comprar ele, pode ir sem medo. Se você tiver em dúvida entre o Galaxy Watch 3 e o Galaxy Watch Active 2, pode comprar qualquer um dos dois, que é praticamente a mesma coisa. Vai mudar pouquíssima coisa do Active 2 para o Galaxy Watch 3. Os dois relógios eu utilizei e eu indico sem sombra de dúvidas, beleza? Os pontos positivos superam e muito os pontos negativos que o Galaxy Watch 3 tem. Beleza? Então é isso que eu tinha para te falar. Se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu esse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.